Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. É outono no Rio de Janeiro. Vai começar o programa Por Dentro da Sustentabilidade, todos os sábados com você, meio-dia. Céu, sal, sul, sol, sábado. O programa Por Dentro da Sustentabilidade está no ar. Boa tarde, amigo ouvinte. Muito boa tarde. Hoje o nosso programa é especialíssimo. Hoje o nosso programa é um programa de apresentação de um novo trabalho nosso, um projeto na área de comunicação. Estou falando do nosso novo programa na Web TV Mulher, Web TV Mulher. A Web TV Mulher é um trabalho muito significativo para todas as mulheres atuantes numa única temática, a temática que envolve as referências do mundo jurídico, profissional de várias vertentes, na perspectiva da educação e nas ações resolutivas das questões atuais que envolvem a mulher. Nós estamos passando por um período complexo e delicado, historicamente falando, para com o gênero feminino. Nós estamos numa fase histórica onde o gênero feminino está sendo atacado por várias instâncias. Nós temos um quadro de interpretação social dentro do contexto histórico que indica que a mulher está aquém, ainda distante de referências que ela mesma já ou houve uma conquista na área ou está prestes a haver essa conquista. Sim, estou falando de departamentos profissionais, estou falando de pesquisas acadêmicas, estou falando de cargos políticos, estou falando de questões de igualdade salarial, de igualdade político-social e as instâncias que nos trazem a igualdade de gênero. Não é um trabalho de feminismo radical, mas é um trabalho de feminismo moderado no sentido interpretativo do termo. Nós temos na TV Mulher ações de relevância na área do que está acontecendo com a mulher hoje, e inclusive com a menina, a criança, gênero feminino, e também a adolescente. E, infelizmente, nós chegamos num grau social de questões relativas à mulher que todas nós estamos nos unindo nas nossas áreas de atuação profissional para fazer a engenharia social, primeiro, da interpretação do que está ocorrendo, para que nós possamos, unidas, apresentar propostas de solução resolutiva destas questões. Por exemplo, o que está levando o ser humano a minimizar o papel e a função social da mulher na sociedade? Exemplo, qual é a quantidade e a qualidade das mulheres nos cargos políticos? O que está levando os homens, muitos homens, a matarem as suas esposas, noivas, namoradas? O que está motivando a leitura expressiva no homem, gênero masculino, a ter um grau de ódio e agressividade a ponto da quantidade estatística de assassinato de mulheres ter chegado aos pícaros, estatisticamente falando? O que está havendo por detrás de tantos assassinatos e feminicídios, inclusive infantil? Por que está havendo abusos sexuais com as meninas de 3, 4, 5, 10, 11 anos, seguido de estupro duplo, seguido de morte? Qual é o envolvimento do psicopata que estupra uma criança e depois mata a criança? Qual é a relação entre sexo e morte
para com as meninas pequenas. Então, nós estamos num quadro estarrecedor em relação à mulher. Visto isso, nós vamos apresentar agora um projeto de um programa dentro da nossa Web TV Mulher, que é relativo à investigação de crimes e a sua livre expressão. Não se trata de um trabalho somente jurídico ou policial, mas um trabalho onde a sociedade unirá fatores interpretativos para com certos crimes e como a engenharia jurídica faz com que esses crimes não sejam, engavetados, 2, entrar em estado de morosidade e 3, não serem solucionados nunca. Então, a engenharia jurídica, não é? Numa perspectiva, inclusive, de sustentabilidade, porque a sustentabilidade, como vocês sabem, não é somente reciclagem de garrafa PET. Por isso, o nome deste programa é Por Dentro da Sustentabilidade. Nós estamos passando por um período onde a sustentabilidade enraiza suas estruturas em várias instâncias. E dentro dessa proposta está enraizando dentro da engenharia jurídica, para que nós possamos, principalmente as advogadas, mas não somente, mas principalmente as advogadas, estarem atentas aos seus recursos metodológicos de investigação. E, com isso, apresentar como produto final uma ação resolutiva. O programa Investigação e Livre Expressão tem como foco questões que, não vieram à tona, ou a população em geral, embora tenha vindo à tona o conteúdo informativo desses crimes, a população em geral não o compreendeu. Sabe por quê? Por conta do extremo sensacionalismo resultante em banalização de crimes, principalmente com mulheres. Então, o ouvinte, ele tem que perceber a logística do nosso trabalho. Nós efetivamos um trabalho na mídia, na Band AM 1360, de um trabalho de comunicação aos sábados, ao meio-dia, programa Por Dentro da Sustentabilidade. E estamos hoje, visto que quem acompanha o nosso trabalho sabe que semana passada nós tivemos aqui um tema já relativo à mulher, já relativo ao lançamento da TV, Web TV Mulher, e agora nós estamos dando continuidade. Hoje nós não temos uma entrevistada que era para estar aqui. Sabe quem é? Quem acompanha o nosso trabalho tem consciência disso. É a pessoa que nos dá relatos de um crime na área de informática. Vocês, quem acompanha o trabalho, vocês já sabem do que eu estou falando. Então, nós temos como proposta, nessa primeira parte do nosso programa, contextualizar vocês da proposta da nossa Web TV e da proposta do programa número 1 dessa Web TV Mulher, que é justamente investigação e livre expressão. Sabe por quê? Porque nós precisamos compreender os procedimentos investigativos, acompanhá-los, ter discernimento, saber por que A funciona com B e funciona com C, ter o discernimento das etapas, reconhecer os procedimentos e depois participar da expressão interpretativa desses fatores. Ou seja, você, a partir de agora, não vai ter apenas uma expressão de impacto na área de sensacionalismo nas comunicações e nas mídias. E você não vai mais expressar apenas opiniões passageiras, como, meu Deus, e agora? Onde estamos? O que faremos? Nós não queremos mais essa expressão da sociedade, e nem você. Sabe por quê? Porque você pode e tem direito à participação.
Você tem direito à sua livre expressão. Você tem direito em saber o que está acontecendo com aquele crime e por que socialmente a solução desse crime não veio à mídia. Por que a gente sabe que uma criança foi assassinada, mas não sabe o que aconteceu com o assassino? Por que a gente sabe que situações A e B estão na morosidade do jurídico, mas a gente não sabe o que é feito para acabar com essa morosidade? Então, nós temos aí as características deste programa, com foco no conteúdo informativo de cada temporada, e na sua participação. Sim, ouvinte, você vai participar. Sabe como? Mandando mensagens pelo nosso WhatsApp. Hoje é tudo muito simples. Hoje é tudo muito objetivo. Hoje nós não precisamos mais olhar um caso horroroso, horrendo, aberração comportamental na nossa sociedade e ficar passivo. Não precisamos mais somente ser telespectadores, nós podemos ser interativos, agir no contexto informativo. E aqui no nosso programa, você vai participar, tanto do programa de agora, do Por Dentro da Sustentabilidade, como na nossa Web TV Mulher, no programa Investigação e Livre Expressão. Estreia em breve. E aqui no nosso programa de sábado, você vai saber a data, você vai saber os horários, você vai saber quem vai participar. Ok? Então está aí, lançada a nossa proposta de um novo programa, aqui no nosso programa Por Dentro da Sustentabilidade. Agora, eu gostaria também de passar um informe para vocês. Você sabia que a ONU tem um documento chamado Agenda 2030, que é literalmente uma agenda de fatores a serem possivelmente realizados até o ano de 2030, por isso que se chama Agenda 2030. Ela é constituída, essa agenda, ou este documento, de 17 ODS, é uma sigla, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. E um desses objetivos, uma dessas ODS, não é, desses objetivos, é relativo à causa, sabe de quem? Da mulher. Então, se você estiver aí ligadinha no nosso programa, você vai entender por que eu estou com uma Web TV Mulher. É isso aí. Mulher, questão de violência à mulher, questões de causas relativas ao gênero mulher, está no contexto socioambiental do documento da ONU, Organização das Nações Unidas. Portanto, causa da mulher, sabe o que é? Também meio ambiente. Sabe por quê? Porque nós temos que entender um discernimento deste documento. Porque se nós compomos a sociedade, se nós compomos o sócio do ambiental, e daí o termo socioambiental, nós também somos meio ambiente, independente inclusive da sociedade, porque o ser humano faz parte do meio ambiente. Correto? Então, o documento da ONU, Agenda 2030, preconiza que um dos seus ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, é relativo às causas da mulher. E, evidentemente, essas causas é na área da violência. Tem outros também, mas um foco significativo é na área da violência à mulher. E todas essas questões que nós colocamos aqui nessa introdução do nosso programa de hoje. Visto isso, nós temos também que fazer uma consideração. Nós, além de estarmos com um problema muito sério na área das questões da mulher, nós ainda continuamos com um problema muito mais sério também, que é como resolver as questões da mulher. Como resolver?
Porque, pelas estatísticas, pela coerência interpretativa, pelo histórico da nossa sociedade atual, nós estamos percebendo que DEAN, Lei Maria da Penha, uma série de institutos, uma série de orientações não estão sendo suficientes para engendrar no meio da sociedade um atendimento que receba essa demanda e também, dentro dessa engenharia social, também faça um trabalho de um contexto generalizado, ou seja, como chegar a este homem que possivelmente tenha um comportamento no futuro agressivo com a sua própria esposa. Onde que a Lei Maria da Penha, que também preconiza aquela distância, não é, mínima do homem, etc., em relação à pessoa que faz, a esposa, a pessoa, né, o noivo, o namorado, o relacionamento, está denunciando que ele não está cumprindo e ele acaba não cumprindo mesmo. Então, quantos BOs são necessários? Como é que nós temos que acompanhar a realidade dos fatos? Porque nós estamos passando por uma transição. Que transição é essa? É a transição do quadro estatístico. Nós estávamos péssimas, agora estamos horríveis. Piorou demais o caso das mulheres. Mas muito mesmo. Nós temos agora uma estatística de violência à mulher diferenciada de 2, 3 anos atrás. E nós temos que nos atualizar. Por um outro lado, nós também temos que levar em consideração o próprio comportamento feminino. Aqui não vai acusações, não vai sentimento de culpa, não vão críticas, vão discernimentos. Discernimentos. Na sua colocação de participação na sociedade, ou no seio da sua família, ou da sua vizinhança, ou no seu ambiente de trabalho, ou nos seus relacionamentos pessoais e afetivos, como é a sua comunicação pessoal? Como você transmite a sua presença? Como você tem, dentro das suas referências, o outro? Porque nós não podemos viver sem o outro. Nós não podemos dar super importância, porque nós temos a nossa opinião, nós temos as nossas particularidades, nós temos a nossa individualidade, mas nós vivemos com o outro, nós vivemos com os outros, as outras pessoas. As pessoas de fato e de direito decodificam quem você é. No relacionamento que está prestes a ser transformado em abusivo, você, por exemplo, comunica uma permissividade, uma permissão a isso? Você permite isso? Sempre trabalhando naquele pensamento que vai haver uma transformação, que ele vai ser mudado, ou etc. Agora estou falando em caso de abuso afetivo. Mas nem sempre as nossas questões, ou até a maioria das vezes, as nossas questões não são relativas apenas ao abuso afetivo. Mas o abuso afetivo e a permissividade afetiva ajuda na engenharia do crime. Ajuda. Se você permitir isto, ajuda na realização de tipos de comportamento machista para com a mulher. Não permita, não seja cúmplice de algum crime que venha a ser com você mesma, através de vários fatores. Não seja cúmplice de comportamentos abusivos, não seja você a pessoa a permitir e não seja você a pessoa a dar suporte ou referências para isso. Veja o seu comportamento, o seu jeito de ser, a sua comunicação, a sua imagem, a sua atuação profissional e, principalmente, o seu comportamento para com seus companheiros e as suas crianças. Porque um número muito alto de crianças estão pagando um preço muito grande pelo desequilíbrio, na maioria das vezes,
de uma mãe que já vem de uma série de relacionamentos abusivos, porque deu brecha para isso, acabou dando brecha para isso, porque na primeira, se cortar, não tem segunda. Na primeira, se cortar, não tem segunda. E sabe quem é que paga por tudo isso? A criança. E sabe o que acontece quando ela cresce? Ela sofre em todos os sentidos. Ela sofre porque perdeu a mãe, ela sofre porque viu o pai realizando um assassinato, ela sofre porque ela não tem apoio, ela sofre porque ninguém fala nada dessas crianças, ela sofre porque essas crianças vão ter um problema psicológico o resto da vida, uma falta de estrutura interna incomensurável, mas elas não vão ter também apoio algum. Então, nós agora temos aqui o mapeamento do programa de hoje. Nós fizemos uma introdução, nós fizemos um desenvolvimento e nós fizemos algumas considerações. A nossa introdução foi falar relativo ao nosso novo programa na nossa Web TV Mulher, que foi lançada semana passada. O nosso desenvolvimento foi mapear para você várias circunstâncias, inclusive estatísticas, do que está acontecendo com a mulher. E também dizer que a temática da mulher está contextualizada no documento da ONU, na área de sustentabilidade. Então, o tema mulher também é sustentabilidade. E também dizer para você que nós vamos aqui fazer delineamentos comportamentais, delineamentos jurídicos, interpretativos, porque o nome do programa não de hoje. Nós estamos aqui fazendo uma promoção, uma apresentação de um programa lá da Web TV, mas que tem a ver com a nossa área de sustentabilidade. Tem a ver com a nossa área de sustentabilidade. Então, nós estamos projetando as referências informativas para você que está em casa conhecer, primeiro, o tipo de trabalho, segundo, do que vai ser tratado, e terceiro, se isso tem a ver com você. Por isso, nós fizemos essas referências, essas considerações. Agora, nós vamos falar propriamente do conteúdo informativo da primeira temporada. Essa Web TV, amigo ouvinte, amigo que acompanha o nosso trabalho, ela advém de vários fatores, mas um também em especial, que o nosso quadro aqui, o nosso quadro dentro do programa, por dentro da sustentabilidade, nós temos o quadro Denúncias Relatadas. E nessa primeira fase, nós acompanhamos o caso de uma senhora. E ela nos deu vários relatos, inclusive quem tiver interesse em acessar esses relatos, vai lá, www.programapordentrodassustentabilidade.com, clica em denúncias relatadas e acompanhe, que lá tem um arquivo pequeno, mas tem dos relatos desta senhora. Esta senhora caracteriza a primeira temporada, a temporada 1 do programa Investigação e Livre Expressão, que é lá da Web TV Mulher, que está relacionada com o nosso programa, ok? Nós fizemos um espaço específico para a temática da mulher. Nós fizemos um espaço específico, paralelo aqui ao programa Por Dentro da Sustentabilidade. Tamanha é a necessidade de comunicar os conteúdos informativos das áreas relativas à mulher nos dias atuais. Nós estamos passando por várias modificações sociais e precisamos estar com a engenharia pronta para acompanhar esses fatos. E a nossa engenharia é a Web TV Mulher. E o nosso primeiro programa, Investigação e Livre Expressão. Estaremos sempre associados aqui no nosso programa da Band AM 1360, todos os sábados, ao vivo, na Band AM. Ao vivo, sábado, meio-dia, eu estou aqui dentro dos estúdios da Band, hoje, ao vivo. Então, esse trabalho, ele vai ter uma primeira temporada lá na Web TV, que se chama Temporada 1. Temporada 1 do programa
investigação e livre expressão. Para quem está chegando agora e ainda não conhece muito bem a nossa área, apesar dessas informações da área da questão da sustentabilidade, eu vou fazer um apanhado, eu vou fazer uma referência, um resumo. Nós acompanhamos aqui o caso de uma pesquisadora de uma instituição importantíssima no Rio de Janeiro, é uma das maiores do mundo em produção de conhecimento científico, produção de vacinas, produção de fármacos. Ela tem cursos de pós-graduação, especialização, mestrados, vários doutorados. Então, é uma instituição de ponta na área de produção de conhecimento científico, em especial a área da saúde. É uma área de pesquisa. A pessoa que está caracterizando e o crime que ocorre com ela é o que vai contextualizar a fase 1 da primeira temporada do programa Investigação e Livre Expressão da nossa Web TV Mulher, ela é relativa ao que acontece com essa pesquisadora desta instituição, desse Instituto de Ciências no Rio de Janeiro. Esta pesquisadora tem uma média de 25 anos de serviços públicos prestados dentro de uma instituição científica. E há cerca de 6 anos atrás, ela esteve em São Paulo, numa área católica chamada Canção Nova, porque, por um acaso, ela é católica praticante, ela tem uma religião, a religião dela é católica e ela é praticante. Então, ela esteve num acontecimento, num evento na Canção Nova. E ali, casualmente, ela, em determinado momento, ela parou ali o retiro, é um evento, milhares de pessoas, milhares de jovens, como se fosse assim um Maracanãzinho no Rio de Janeiro. E se aproximou do carro dela, perdão, do espaço onde ela estava, um carro. O carro não era dela, o carro da pessoa que chegava, que é um padre famoso, é um padre galã, é um padre que atua muito em grandes mídias, é um padre extremamente na área de sucesso, conhecido. E ele visualizou esta senhora, ele olhou dentro dos olhos dela, ele desceu do carro e se deparou com ela. A partir deste momento, a vida desta senhora se transformou. Se transformou. Foi uma ruptura com tudo que aconteceu na vida dela para ruim. Sabe por quê? Porque quando ela voltou para o Rio de Janeiro, ela foi seguida 2, 3, 4 dias no máximo à frente do retorno dela à cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Meier, onde ela morava, na zona norte do Rio de Janeiro. Ela começou a ser seguida às ruas por uns sujeitos, vários, mal encarados. E eles citavam, por muitas vezes, ao acompanhá-la pela rua, esses sujeitos mal encarados, sistematicamente perseguindo esta senhora, eles citaram o nome deste padre. E citaram nomes de pessoas relativas à grande mídia, de uma emissora aí famosa, uma TV famosa. Então, essa moça teve uma média de 2 ou 3 meses sendo seguida, perseguida, às ruas do Meia, bairro bom, famoso, da zona norte do Rio de Janeiro. E ela morava ali, próximo a Dias da Cruz, onde próximo ali tem uma igreja, na Rua Adriano, uma igreja católica, onde ela frequenta até hoje. Então, para você entender a primeira temporada de um programa que nós já temos certeza que será um sucesso, você tem que acompanhar a lógica da nossa apresentação. Nós temos a primeira fase, a primeira temporada do programa Investigação e Livre Expressão da Web TV Mulher, que é uma Web TV que nasceu daqui do nosso programa Por Dentro da Sustentabilidade da Band AM 1360.
Nesta temporada inicial do programa, que vai ser lançado em breve, nós estamos falando sobre um caso na área, sabe de quê? De tecnologia. De tecnologia, com uma pesquisadora que atua na área de ciências, de uma instituição de ciências no Rio de Janeiro. E a pesquisadora mora no Meia. E a pesquisadora foi a São Paulo. E lá ela teve, sem querer, involuntariamente, um verdadeiro esbarrão com um padre famosíssimo. Simplesmente ela estava sentada próximo a uma área ali, uma lanchonete. Ela sentou ali para tomar um refrigerante e o padre famoso desceu de um carro preto. Um carro preto, lindo, um carro importado, com 4 portas. E ele desceu e se deparou com ela. E alguém deve ter visualizado isso. Alguém deve ter visto isso. Alguém deve ter observado isso. Primeira pergunta, pode anotar, ouvinte? Quem possivelmente observou ou teve conhecimento de que maneira deste momento? Porque a partir daí é que tudo vai se desenrolar. É a partir daí que as nossas interpretações serão desenvolvidas. É a partir desta semente de interpretação que todos vão entender e todos vão participar das ações de solução resolutivas deste crime, que tomou uma proporção internacional, que tomou uma proporção que você ainda aí em casa não está compreendendo. Sabe por quê? Porque nós não passamos as informações ainda. Tomou uma proporção de que todos nós estamos vulneráveis a uma organização criminosa de hackers de Wi-Fi. Você está pensando que hacker é aquele que entra no seu WhatsApp, e entra no seu celular, e entra no seu computador de mesa e faz aquele estrago? Esse hacker aí, eu vou dizer para você, ele está meio fora de foco. Sabe por quê? Porque, infelizmente, a revolução tecnológica é de uma aceleração incomensurável nos dias de hoje. Nós estamos passando, historicamente, por uma revolução tecnológica. E ela é veloz. As outras revoluções que nós passamos, ou como a industrial, por exemplo, ou até outra etapa da revolução tecnológica, não se compara à revolução dos dias de hoje, dentro da área tecnológica. Mas por que você está falando isso? Agora você tem que acompanhar os fatos. Eu estou falando isso porque você já sabe que nós estamos falando de uma pesquisadora da área de ciências. Você já sabe que o problema dela começou, ou pelo menos foi evidenciado. Atenção para esta frase. Ou pelo menos foi entendido, evidenciado, a partir do momento que as pessoas que a perseguem falam explicitamente: ah, você esteve lá no show daquele padre cantor famoso, tal. E realmente ela teve, porque ela foi a um retiro e ele estava fazendo parte do evento. E casualmente, por aquelas questões da vida, que cada um de nós temos uma verdadeira missão, ela estava naquele momento e ele estacionou o carro, o motorista dele estacionou o carro. E ali ele visualizou esta senhora, que é uma senhora, uma senhora, não é uma jovem, é uma senhora, inclusive fortinha, gordinha. Então ele visualizou esta senhora. Mas quem mais visualizou ambos? Quem mais percebeu este momento entre este olhar? Alguém viu, alguém soube, alguém percebeu, porque eles não se conheciam. Ela parou para tomar um refrigerante.
O carro dele chegou num espaço que, a princípio, era ali como um desvio para que, em função da fama dele, as fãs não fossem desesperadamente em cima dele. Então, era um espaço recuado. E quando ele foi ali, muito provavelmente de forma alternativa, e estacionou, saiu de carro e deu de cara com ela. E ela deu de cara com ele. E o que isso significou? A princípio, não sabemos. Mas sim, houve alguém visualizando este momento. Alguém entendeu, percebeu, olhou junto, estava de alguma forma conectado com essa fração de segundos. Porque utilizaram isto, manipularam isto, pegaram isto como ferramenta para um crime. E que muito provavelmente, evidentemente, esse padre galã famoso não tem nada a ver com isso e nem sabe disso. Mas alguém entendeu, de alguma maneira, que esses dois se conectaram. E como ela é uma pessoa desconhecida, muito simples, que para esses observadores, ou os famosos olheiros, eles então arregimentaram esse momento e começaram, a partir da perseguição resolvida, decidida a acontecer, usar este momento. E foi assim que 3, 4, 5 dias após o retorno desta pessoa, ela começou a ser seguida, provavelmente ali pelo pessoal da comunidade do Lins, ou não se sabe, mas eram sujeitos que seguiam quando ela descia do coletivo. Quando ela subia, a rua dela é uma rua de ladeira, no Meia. Ali muito próximo ao Dias da Cruz. Ali na área da Magalhães Couto. Ali próximo daquela igreja, da rua Adriano, de quem é o responsável, é o padre Antônio José. Sacerdote padre Antônio José, da rua Adriano. Então, meus amigos, até aqui, eu espero que vocês tenham compreendido a intencionalidade deste programa, Investigação e Livre Expressão. Nós estamos fazendo uma perspectiva interpretativa inicial de um assunto temático que será a primeira temporada de um programa, de uma web TV, chamada Web TV Mulher, que está correlacionada ao meu programa O Por Dentro da Sustentabilidade. Então, você percebe que nós estamos, de uma maneira educativa, fazendo com que você em casa compreenda a engenharia de um crime contra a mulher. Este crime tem um nome. Este crime tem um nome. Este crime é um crime que não foi, em sua inauguração de feitura, realizado no Brasil. Ele tem uma fórmula, ele tem uma receita de bolo, ele tem uma maneira de ser realizado. Essa receitinha de bolo, essa fórmula, esse método, ele foi importado. Ele não é de maneira estrutural, na sua inauguração de uso, de realização, digamos assim, realizado no Brasil, assim, por brasileiros. Ele vem de fora. Então, até agora, nós podemos levantar a primeira hipótese, levando em consideração que o nosso programa aqui está hoje falando de um programa que vai ser lançado, que é o programa Investigação e Livre Expressão. A primeira hipótese é que esse seja um crime denominado em um termo inglês chamado stalking. S-T-A-L-K-I-N-G, stalking, que é o crime de perseguição psicopata, perseguição psicopata coletiva, grupal. Se você não sabe o que é isso,
Entenda que, por exemplo, nos Estados Unidos, esse tipo de psicopata é relativamente, não vou dizer que é normal, vou dizer que é comum. Tanto que você vê muito isso onde? Nos filmes. Você sabe muito bem que os meios de comunicação refletem a sociedade. Então, nós vemos isso muito nos filmes. Então, esse trabalho feito por esses criminosos, essa engenharia do mal, esse trabalho do mal, ele certamente foi copiado de um bando de malfeitores aqui no Brasil, doentes, psicopatas, provavelmente envolvidos com narcotráfico, que começaram a perseguir uma senhora, porque acharam provavelmente inusitado um padre famosíssimo, mais famoso de todos, lá de São Paulo, ter parado e visualizado, ter falado possivelmente alguma coisa com uma simples senhora católica. Só que esta senhora simples é uma senhora que tem 3 faculdades, 6 cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado no exterior. Esta senhora fala 2 idiomas. E ela era, porque ela saiu do emprego sob ordens desta organização, ela era de uma instituição chamada Fiocruz. Hoje, esta senhora saiu, pediu aposentadoria sem necessidade nenhuma, já estava no tempo, mas no auge da produção, sob ordem de uma organização que estava infiltrada provavelmente lá em São Paulo e visualizou o momento em que este padre galã famoso olhou para ela e ela olhou para ele, porque certamente famoso na frente dela deve ter chamado bastante atenção. Você concorda comigo? Em sendo ela uma católica crente a Deus, uma senhora com um comportamento inabalável, reconhecida dentro da igreja, que inclusive dá entrevistas nas rádios da igreja, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então, esta senhora tem um reconhecimento, tanto profissional, como um comportamento social através da sua religião, que é a católica. Então, muito bem, nós estamos aqui fazendo a fase 1 da temporada do programa Investigação e Livre Expressão, que é associado ao nosso aqui, que é o Por Dentro da Sustentabilidade, e que eu vou apresentar na Web TV Mulher. Não é um programa de acusações, e nem é um programa sem referências jurídicas, pelo contrário, vão estar conosco os maiores juristas e advogados relativos a crime de informática, crimes cibernéticos e crimes digitais. E ainda vou dizer mais. Eu sou da Associação Nacional e Internacional de Imprensa, chamada ANI, para muitos ANI. E vai haver um curso na ANI de jornalismo investigativo. Esse curso vai ser ministrado pelo presidente da ANI, o senhor Roberto Monteiro, jornalista. Vai ser ministrado também pelo doutor Azenha, advogado. E também vai ser ministrado pelo doutor Vanderlei Rebelo, que é o vice-presidente da ANI. Então, se você tem interesse em participar do curso, não do programa no momento que estou falando de um curso de investigação, curso, que não é um curso profissionalizante, é um curso livre. Você pode entrar em contato conosco, 21 991 34 9124, 21, Rio de Janeiro, 991 34 9124. O nosso programa Investigação e Livre Expressão está baseado lá nos conceitos desse curso, que vai ser agora esse mês. Está baseado lá
onde o presidente da Associação Nacional e Internacional de Imprensa vai ministrar, junto com o doutor Azenha e junto com o doutor Vanderlei Rebelo, que é conselheiro da OAB e vice-presidente da ANI, e é criminalista, advogado criminalista. E conosco teremos os nossos convidados, os juristas, as advogadas, os advogados, as pessoas que são inteiradas com essa temática, que têm as suas transversalidades profissionais correlatas a essa temática, como, por exemplo, os engenheiros na área de eletrônica. Por quê? Porque esta senhora foi colocada em 6 cativeiros domiciliares para servir, sabe de quê? De cobaia humana. De cobaia humana. Sabe através de quê? Por um programa de computador, que através desse programa de computador, eles enviam recursos para dentro do corpo dela. E é por isso que nós estamos somente na fase 1 da primeira temporada do programa Investigação e Livre Expressão da Web TV Mulher, que está associado aqui ao nosso programa Por Dentro da Sustentabilidade. Porque mulher, o tema mulher, como eu já disse, é um tema, sim, da área do meio ambiente, da área da sustentabilidade. Quer saber por quê? Acesse a Agenda 2030 da ONU e veja lá um dos primeiros ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, se lá não está a causa da mulher. O tamanho dessa questão é de uma altura, envergadura tão significativa que nós tivemos que engendrar um espaço para falarmos da mulher, para defendermos a mulher, para dizer aos homens que outros homens estão acabando com as mulheres, para dizer aos homens que têm filhas, que cuidado, porque outros homens estão acabando com as filhas, com as irmãs, com as netas, com as primas e até com as mães. Não sou eu que estou dizendo isso, eu estou apresentando isto. Quem está dizendo isso são as estatísticas. Você quer saber como? Acesse a internet na área de informação na causa da mulher, órgãos ligados de pesquisa em relação à causa da mulher. E, evidentemente, se nós estamos passando por uma verdadeira revolução tecnológica, é claro que esta revolução tecnológica tem o seu lado negativo, tem o seu lado obscuro, tem o seu lado criminoso, tem o seu lado ruim. E eles estão usando isso para atingir as mulheres. Então, na nossa temporada primeira do programa, estamos falando de uma mulher, uma pesquisadora de uma instituição científica no Rio de Janeiro, uma das principais até do mundo. Até do mundo. E nós não estamos aqui nem falando do que ainda aconteceria com essa pesquisadora. Nós estamos mostrando para você o que nós estamos fazendo para que você entenda, participe, compreenda, reclame o seu direito à informação, reclame o seu direito à educação tecnológica, para que você saia do obscurantismo tecnológico, dos crimes de informática, dos crimes de cibernética, dos crimes digitais. Nós não vamos fazer um trabalho somente focado no aspecto policial, não. O aspecto policial é uma transversalidade. O nosso programa é um programa de educação, na área da tecnologia e na área da advocacia, em relação a um crime à mulher.
em relação a um crime à mulher. Uma mulher que está entrando para a história da ciência no Brasil e no mundo. Porque teve a coragem de dizer, passando por cima de todos e de tudo, que está sendo torturada, que foi sequestrada e que possivelmente a instituição onde ela atuou quase 30 anos esteja extremamente vulnerável a uma invasão de hacker de Wi-Fi. E que as funcionárias e funcionários e até as crianças que frequentam esse espaço de educação científica, porque lá tem espaço de educação científica, também estejam vulneráveis a estes criminosos. E esses criminosos nós vamos saber no decorrer das fases da nossa primeira temporada. Eu queria que você compreendesse que o nosso foco é um foco estrutural. Eu queria que você compreendesse que o nosso foco é um foco histórico. Eu queria que você compreendesse que você tem direito a saber. Não fique por fora das informações. Não fique alienado. Não fique sem ter as referências do que está acontecendo. Porque nós estamos repletos de problemas. Sabe por quê? Porque nós não estamos inteirados nas soluções dos problemas. Nós não estamos focados nas soluções dos problemas. Nós estamos saturados na mídia em informações sensacionalistas. Uma coisa é você ter uma informação, outra coisa é você ter uma engenharia interpretativa e outra coisa é você oferecer subsídios reais e concretos para que as soluções resolutivas aconteçam e este crime acabe. Você sabe o que aconteceu com o dinheiro, com o erário público de toda essa corrupção no Brasil? Mas você sabe quando um deles vai lá, sai da cela para dar entrevista. Aí vai todo mundo para as redes sociais. Mas ninguém pergunta, cadê o dinheiro? Você sabe o que acontece quando você liga a televisão e vê que mataram uma criança de 3 anos, uma menina, depois de estuprar? Aquela ali é a primeira etapa da sua informação. Mas e depois? O que fizeram com aquela família? O que foi feito com o irmãozinho dela de 10 anos que viu ela sendo estuprada? O que foi feito daquela mãe que viu o estupro da filha? O que foi feito daquele menino de 12 anos que viu o pai matar a própria mãe? Na sala do apartamento? Então, o que foi feito, como está sendo feito e para quem que está sendo feito, que é o nosso trabalho, que é a nossa intencionalidade de trabalho. Nós não temos um trabalho policial, nós temos um trabalho educativo. Você está pensando que educação é só quando você vai à escola? Não. Nós temos educação no cinema, quando você vai ao teatro, quando você ouve rádio, quando você vê televisão, tudo isso é educação. Nós temos nas escolas a educação formal. A educação formal. Então, esse trabalho é um trabalho de educação. Na área de informações jurídicas, informações advocatícias, é um trabalho de educação jurídica. E é um trabalho também de educação tecnológica. Porque você sabendo o que está acontecendo, você tem como se precaver, você tem como se proteger, você tem como evitar o problema. Então você fique bastante ligado, porque nós não estamos brincando. Nós estamos acompanhando um fato social que ainda não teve nenhuma solução, embora aqui no programa nós estejamos apresentando o relato. A pessoa que é vítima deveria estar aqui hoje, não veio, porque ela está sendo orientada para ficar mais reservada, porque ela sofre retaliação. Hoje, no dia de hoje, ela me disse que a noite toda
ela foi atingida por esta organização criminosa de psicopatas sádicos, provavelmente drogados, que outra ainda informam que estão fazendo sexo coletivo e usando o computador para colocar nela os recursos desse crime de sadismo, tortura. Porque nem matar, eles mataram ela. Sabe por quê? Para ficar torturando e ter prazer. Para ficar dizendo para ela que eles já sabotaram a instituição toda. E que outros funcionários estão também sendo vítimas. Para ela ficar com essa tortura física, porque esta noite, de sexta para sábado, porque ela estaria aqui no programa e não pôde vir, porque ela passou a noite toda sendo torturada. Colocaram, sabe aonde? Na coluna dela. Ela passou a noite toda com aproximadamente de 4 a 5 quilos de um efeito de um recurso que atinge a coluna e a área do pescoço à noite, porque ela viria aqui. Retaliação. E sabe de mais uma? Esquentaram o corpo dela, aumentaram a temperatura do corpo dela em até 5 graus. Você tem noção que seja isso? Esta senhora suor, a quase desfalecer. Porque ela vai dar continuidade aos relatos. E está sofrendo a retaliação. Sabe de quem? De sádicos, psicopatas. Porque esses criminosos, eles são psicopatas. Eles são viciados num game, num jogo. É um jogo. Isso é um game de assassinato e tortura. Usado por sádicos, drogados. E quer saber de mais? Dentre esses sádicos, a maioria, segundo elas dizem, são mulheres sádicas, homossexuais. Poderia não ser, são elas que dizem. Mas quem diz? As pessoas que a vítima recebe as mensagens. Elas se identificam. E sabe esta facção aonde está conectada? Lá na organização criminosa, que possivelmente sabote as instituições, que possivelmente seja ligado, sabe a quem? Ao terrorismo. Não estamos brincando. Uma engenharia criminosa dessa só pode estar ligada a uma hipótese terrorista. Porque estão invadindo o Brasil, estão deixando vulneráveis, porque hoje em dia todos estamos à mercê do Wi-Fi, eles desviam o Wi-Fi, eles estão sequestrando pessoas para fazer uso deste programa de computador que envia para o corpo humano, através do Wi-Fi, esses recursos, e então eles transformam as pessoas em cobaias. E está aí, amigo ouvinte, estão aí as referências da fase 1, da primeira temporada do programa Investigação e Livre Expressão. Investigação e Livre Expressão, que está associado aqui ao nosso programa em função de que talvez você ainda não saiba, mas está sabendo através desse programa, de um documento da ONU que diz que a causa da mulher é sustentabilidade. Então, meu amigo, minha amiga, você que ouviu o nosso programa, esteja atento, porque sábado que vem nós vamos para a fase 2 da apresentação deste crime tecnológico, fazendo referência à inauguração de um novo programa, o programa Investigação e Livre Expressão. Até o próximo sábado. E o programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band.